As mais bonitas imagens da Terra, aquelas que são agradáveis aos olhos, à imaginação, as que são um convite ao relaxamento, sempre têm a água em sua composição. As ondas do mar, as cachoeiras, um rio cristalino, a neve sobre as montanhas, os lagos espelhados, a chuva caindo sobre as plantas, o orvalho. A ciência tem demonstrado que a vida se originou na água e que ela constitui a matéria predominante nos organismos vivos. É impossível imaginar um tipo de vida em sociedade que dispense o uso da água. Água para beber e cozinhar, para a higiene pessoal e do lugar onde vivemos, para uso industrial, irrigação das plantações, para geração de energia e para a navegação. A água é um elemento essencial à vida. Você já reparou como é bom abrir a torneira e ter a água à vontade? Mas a água potável não estará disponível infinitamente. Ela é um recurso limitado. Parece inacreditável, já que existe tanta água no planeta. A água ocupa 70% da superfície da Terra. A maior parte, 97%, é salgada. Apenas 3% são água doce. E desses, 0,01% vai para os rios, ficando disponível para uso. O restante está em geleiras, icebergs e em subsolos muito profundos. Ou seja, o que pode ser potencialmente consumido é uma pequena fração. O que é água potável? É água que se pode beber, que não está contaminada, né? Água potável é a água que você pode consumir para beber e sem riscos, né? De onde vem a água que chega na sua casa? Sabe que eu não sei. Eu sei que a água vem da represa, né? Mas para chegar até minha casa, precisa ser preparada, entendeu? Entra em tratamento. Vem dos rios, das represas e algumas águas tratadas dos mares, que pode se tirar o sal e pode se tornar potável e utilizável em casa, né? Vem, eu acho que via Sabesp, né? Dos lugares assim. Como você utiliza a água na sua casa? Utilizo para lavar, para comer, para beber. Eu utilizo em várias maneiras, para banho, higiene, né? Para alimentação. Se você ficasse sem água, o que você faria? Nem imagino ficar sem água, viu? Acho que eu ia para um sítio onde tem poço. É difícil. A gente no prédio, quando fica sem água, a gente chama um caminhão-pipa e procura armazenar quando é avisado anteriormente, né? Tentava poupar o máximo possível a água que tem em casa, né? Para não... até chegar a água, né? Acho que o desespero tomava conta de mim. Se eu ficasse sem água, ficaria desidratado, né? Porque sem água, aí eu ficaria desidratado, só isso. Como seria a vida sem água? É impossível, nós precisamos da água para tudo, né? E o próprio corpo nosso, se nós não tivermos água, nós morreremos. A água é tudo. Eu acho que não existiria vida, né? Porque sem água, ninguém pode sobreviver sem água. Há muita coisa a saber a respeito da água. Ela está presente nos menores movimentos do nosso corpo, como no piscar de olhos. Afinal, somos compostos basicamente de água. Esse líquido precioso está nas células, nos vasos sanguíneos e nos tecidos de sustentação. Nossas funções orgânicas necessitam da água para o seu bom funcionamento. Em média, um homem tem aproximadamente 47 litros de água em seu corpo. Diariamente, ele deve repor cerca de 2,5 litros. Todo o nosso corpo depende da água e por isso é preciso haver equilíbrio entre a água que perdemos e a água que repomos. Quando o corpo perde líquido, aumenta a concentração de sódio que se encontra dissolvido na água.
Ao perceber esse aumento, o cérebro, que contém 75% da água de todo o organismo, coordena a produção de hormônios que provocam a sede. Se não beber água, o ser humano entra em processo de desidratação e pode morrer de sede em cerca de 2 dias. A água é composta por 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, representados pela fórmula H2O. Como substância, a água pura é incolor, não tem sabor nem cheiro. Quimicamente, nada se compara à água. É um composto de grande estabilidade, um solvente universal e uma fonte poderosa de energia química. A água é capaz de absorver e liberar mais calor que todas as demais substâncias comuns. Quando congelada, ao invés de se retrair, como acontece com a maioria das substâncias, a água se expande e, assim, flutua sobre a parte líquida por ter se tornado mais leve. De acordo com as leis da física, isso não deveria acontecer. Por causa dessa propriedade incomum da água, é que os rios, lagos e oceanos, ao se congelarem, formam uma camada de gelo na superfície, enquanto o fundo permanece líquido. No que diz respeito a uma série de propriedades físicas e químicas, a água é uma verdadeira exceção à regra. A Terra está a uma distância do Sol que permite a existência dos 3 estados da água: sólido, líquido e gasoso. A água desenvolve um ciclo. O chamado ciclo da água é o caminho que ela percorre. A chuva, basicamente, é o resultado da água que evapora dos lagos, rios e oceanos e que vai formar as nuvens. Quando as nuvens estão carregadas, soltam a água na terra. Ela penetra o solo e vai alimentar as nascentes dos rios e os reservatórios subterrâneos. Se cai nos oceanos, mistura-se às águas salgadas e volta a evaporar, chover e cair na terra. A quantidade de água existente no planeta não aumenta nem diminui. A abundância de água é relativa. É preciso levar em conta os volumes estimados de água acumulados e o tempo médio que ela permanece nos ambientes terrestres. Por exemplo, nos rios, o volume estimado de água é de 1.700 quilômetros cúbicos e o tempo de permanência no leito é de 2 semanas. As geleiras e a neve têm 30 milhões de quilômetros cúbicos e a água deve ficar congelada por milhares de anos. A água atmosférica tem o volume de 113 mil quilômetros cúbicos e permanece por 8 a 10 dias no ar. Acredita-se que a quantidade atual de água seja praticamente a mesma de há 3 bilhões de anos. Isto porque o ciclo da água se sucede infinitamente. Não seria engraçado se o alimento que comemos ontem tivesse sido preparado com as águas que, tempos atrás, foram utilizadas pelos romanos em seus famosos banhos coletivos? Na natureza, não existe água pura, devido à sua capacidade de dissolver quase todos os elementos e compostos químicos. A água que encontramos nos rios ou em poços profundos contém várias substâncias dissolvidas, como, por exemplo, o zinco, o magnésio, o cálcio e elementos radioativos. Dependendo do grau de concentração desses elementos, a água pode ou não ser nociva. Para ser saudável, a água não pode conter substâncias tóxicas, vírus, bactérias, parasitos. Quando não tratada, a água é um importante veículo de transmissão de doenças, principalmente as do aparelho intestinal, como a cólera, a amebíase, a disenteria bacilar, além da esquistossomose. Essas são as mais comuns. Mas existem outras, como a febre tifoide, as cáries dentárias, a hepatite infecciosa, para citar algumas.